Ele faz o seguinte aqui nessa questão, olha. A indicação do amperímetro ideal da figura, indicação do amperímetro, vou escrever apenas I do amperímetro, é igual a 5 ampere. Calcule a resistência interna desse gerador. Primeiro, uma questão de interpretação, é óbvio. Em primeiro lugar, quanto que vale a intensidade de corrente elétrica aqui no sistema? Aqui no sistema, a intensidade de corrente elétrica vale... Opa, desculpa, coloquei o sentido errado, mas... A intensidade de corrente elétrica, Adriana, vale I. Quando ele chega bem aqui, ele vale quanto? A intensidade de corrente elétrica também vale I. Quando ele chega nesse nó, ela se divide. Eu vou chamar de I1 e aqui eu vou chamar de I2. Portanto, quando ele falou lá no começo do problema que a intensidade de corrente elétrica registrada pelo amperímetro era igual a 5 ampere, na verdade ele me deu o I1. Acabei de dizer. Quanto que vale a intensidade? Olha, onde é que está o amperímetro? Está bem aqui. Vamos lá. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica no sistema? Intensidade de corrente elétrica vale I. Quando chega aqui, olha, quando chega aqui no nó, ela se divide em I1 e I2. Ficou claro aqui? Então, mais uma vez, como ele falou no problema que a intensidade de corrente elétrica que passava pelo amperímetro era igual a 5 ampere, eu digo que ela vale I1. Tudo bem? Ficou claro? É óbvio, para responder a pergunta do problema, resistência interna, eu tenho que utilizar a lei de Poulet. O que diz a lei de Poulet? A lei de Poulet diz que a intensidade de corrente elétrica é igual a φ dividido pela resistência interna mais o somatório das resistências. Isso aqui eu faço a pergunta do problema. Muito obrigado, a resistência equivalente está certa. Ele quer saber quanto que vale a resistência interna. O problema é que eu posso descobrir quanto que vale a somatória da resistência equivalente? Posso, é simples. Eu posso descobrir quanto que vale a φ, na verdade ele já deu 6 volts. Eu não tenho o I, intensidade de corrente elétrica. Vamos brincar um pouco. O que é o I? O I, nesse caso, no caso do problema, é igual a I1 mais I2. Concorda comigo? Vamos lá? Aplicação de propriedade já conhecida. Propriedades conhecidas. Esses resistores estão em paralelo, portanto, a voltagem que passa por eles é o quê? Igual. Repetindo. A voltagem que passa pelo resistor de 1 A é igual a 1 ohm, é igual à voltagem que passa no resistor de 3 ohms. Portanto, eu vou chamar isso aqui de U1 e vou chamar isso aqui embaixo de U2 e vou dizer que U1 é igual a U2. Tudo bem? Não esqueça que eu estou reservando isso aqui. Guarda e reserva o bolo. Quanto que vale o 1? A resistência 1 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica 1, que é igual a U2, que é igual a resistência 2 multiplicado pela intensidade de corrente elétrica 2. Quanto que vale a resistência 1? 1. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica 1? 5 ampere. Quanto que vale a resistência 2? Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica 2? Sabe Deus. Então, isso aqui vai ser igual a I2 igual a 5 dividido por 3. Ficou claro aqui? Alguma dúvida no que eu falei? Portanto, quanto que vale a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema? I1, que vale 5, mais I3, que vale 5 sobre 3. I vai ser igual a 20 sobre 3 ampere. Bora responder o problema agora? Terminando o problema aqui, o que eu vou ter? Só para terminar. Nesse caso, eu vou ter I. Na verdade, I eu já tenho, né? Vale quanto? 20 sobre 3. A φ vale quanto? 6. A resistência interna vale, sabe Deus, mais o somatório da resistência equivalente. Resistência equivalente são esses dois caras que estão o quê? Em paralelo aqui. Quanto que vai dar esse circuito paralelo? Fazendo aqui vai ficar 3 vezes 1 dividido por 3 mais 1, que vai dar 3 dividido por 4. Aí calcula e acha a resposta. Tudo bem? Só por curiosidade aqui, para quem quer fazer essa questão até o final, essa resistência aqui vai dar 0,15 ohm. Ok? Beleza. Próximo tópico.